Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão desta quinta-feira, cumprimentando aos, não sei se os dois são advogados, aos advogados presentes, ao senhor procurador, aos senhores servidores, e em não tendo havido nenhuma objeção em relação à ata da sessão anterior, declaro-a aprovada. Anuncio a retirada a pedido do relator do 1.1, processo 06383, da relatoria de Sua Excelência, o doutor Sebastião Monteiro da Costa Júnior. E por falar em Vossa Excelência, o primeiro é o processo físico de Vossa Relatoria, é o 2.1, processo 5421, recurso eleitoral, prestação de contas de exercício financeiro, exercício 2018, 22ª Zona Eleitoral, Sinop. Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença que declarou regulares as contas do Partido Progressista de Sinop relativo ao exercício financeiro de 2018. O recurso ataca fundamentalmente o fato de que o partido informou não ter movimentado recursos financeiros no ano em questão, quando, no seu entender, não se afigura viável o funcionamento de uma agremiação sem ao menos a constituição de doações estimáveis em dinheiro. Afirma que a mera declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros impede a fiscalização da Justiça Eleitoral e aponta que a decisão primária vai de encontro aos artigos 30 e 32 da Lei 9.096. Por tais razões, requer o provimento do recurso para que as contas do recorrido sejam reprovadas. No parecer escrito, a douta Procuradoria Regional Eleitoral se manifesta pelo provimento do recurso sob o argumento, em especial, de que a população de Sinop são mais de 140 mil habitantes, aproximadamente, e que a apresentação de contas zeradas, segundo defende, só é possível para municípios de pequeno porte. É o relatório, senhor presidente. Ouço Sua Excelência, o procurador. A Procuradoria ratifica o parecer, senhor. Ratificado o parecer, a palavra retorna ao relator. Presentes os pressupostos recursais e a ausência de matéria que impeça o exame de mérito, passo diretamente à análise deste. Não há vestígio nos autos de que o partido recorrido tenha recebido qualquer quantia a lhe obrigar a declarar a movimentação de valores, tampouco de que recebeu créditos de seus filiados. Constata-se ainda da prestação de contas examinada a ausência de repasse de cotas do fundo partidário. Por esses motivos, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recurso. Segundo dispõe o artigo 32 da Lei 9.096, os diretórios e comissões provisórias municipais dos partidos políticos são obrigados a prestar contas de sua movimentação financeira até o dia 30 de abril de cada ano. Porém, desde setembro de 2015, após o advento da Lei 13.165/2015, norma alteradora da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, o órgão partidário municipal que não haja movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro, fica desobrigado de prestar contas à Justiça Eleitoral. Em maio do corrente ano, foi publicada a lei já mencionada, com eficácia imediata nos processos de prestação de contas em curso, que, além de continuar a desobrigar a prestar contas o órgão municipal que não haja movimentado recurso, também o dispensou de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bastando a mera apresentação da declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. Que eu transcrevo a redação do parágrafo 4º do artigo 32, por poupá-los da leitura, desse modo, não trazendo o recorrente elementos concretos
aptos a afastar a presunção de veracidade veiculada na declaração de ausência de movimentação financeira apresentada pelo recorrido, não há que se exigir prestação de contas para a agremiação partidária. E aqui eu trago uma jurisprudência da relatoria do Dr. Ricardo Almeida, na época ainda membro da Corte, que a declaração de ausência de movimentação de recursos possui presunção de veracidade, considerando que não foram encontrados nos registros eleitorais dados ou fatos capazes de comprometer a veracidade das informações, a hipótese clama que o presente recurso seja desprovido. Então, é uma matéria conhecida por todos. Então, eu estou em dissonância do parecer ministerial, votando pelo desprovimento do recurso, para manter intacta a decisão de primeiro grau que homologou a regularização das contas partidárias do PP de Sinop. É como voto, senhor presidente? Como voto, o doutor Fábio Henrique, permita-me simplificar o nome assim. Com certeza, com certeza. Com o relator? Eu acompanho o relator, doutor. Doutor Jackson. Com o relator. Desembargadora Marilsen. Com o relator. Doutor Antônio Veloso. Com o relator. Doutor Luiz Aparecido. De acordo. O tribunal, por unanimidade, negou o prometer recurso no termo do voto do relator e em dissonância. Você está com seu toque? Dissonância com o parecer ministerial. Digita seu CPF. Continuo com o processo físico, também da relatoria de Sua Excelência, o doutor Sebastião Monteiro, 2.2, número 3206, recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite legal, pessoa física, pedido de concessão de liminar, eleições 2016, 19ª Zona Eleitoral de Nova Olímpia. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pela 19ª Zona Eleitoral que julgou improcedente representação por doação em excesso aviado em desfavor de Pedro Rosa Neto. Nas razões apresentadas, o recorrente aduz que o representado realizou 3 transferências eletrônicas ao PMDB nas eleições de 2016, as quais totalizaram a importância de R$ 5.784, superior ao teto a que estava adstrito, ou seja, de 10% da renda bruta oferida no ano anterior, posto que na declaração de renda do exercício 2015 constam rendimentos de R$ 7.144. Sendo assim, as doações do representado estariam limitadas ao montante de R$ 714,40 nos termos do parágrafo 1º do artigo 23 da Lei 9.504 e da Resolução do TSE 23463, razão porque requer sua condenação em multa equivalente ao excesso, bem como a declaração de sua inelegibilidade, consoante dispõe o artigo 1º, inciso 1º, a linha P, da Lei Complementar 64/90. Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo não provimento do apelo, conquanto afirma que as doações efetuadas àquela agremiação partidária estão delimitadas pelos seus rendimentos brutos, indicando como prova a declaração de ajuste anual, acostada às folhas 61 e 67 dos autos. Além disso, sustenta que se encontra excusado pelo parágrafo 1º do artigo 21 da Resolução 23463, posto que teria usado recursos próprios da campanha para realizar as referidas doações. No parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo provimento do recurso e condenações às sanções legais. É o relatório, senhor presidente. Ouço, Sua Excelência, o procurador. Reitero o parecer, excelência. Ratificado o parecer, a palavra retorna a Vossa Excelência. Tá bom? Eu tenho o costume de... Consta dos autos que o recorrido realizou 2 doações distintas naquele pleito. Uma para si próprio, visando alimentar sua candidatura para o cargo de prefeito de Nova Olímpia, outra para o PMDB local, por meio de 3 transferências eletrônicas que totalizaram a cifra de R$ 5.784. A doação feita à própria candidatura, no valor total de R$ 6.155,52, sem dúvida alguma ocorreu de forma regular, vez que o limite de gastos
fixado para o município aos cargos de prefeito e vice-prefeito era de R$ 246.627,10. Nesse aspecto, pois, encontra-se amparado pelo parágrafo 1º do artigo 21 da resolução do TSE 23463. Com relação às doações, no caso aqui eu fiz essa dicotomia da doação feita para sua própria candidatura, afirmando, no caso aqui reconheço que não houve nenhuma irregularidade e passo a tratar agora da doação feita ao partido, no caso o PMDB do município. Outro desfecho ao caso. Uma coisa é o candidato doar recursos dos quais dispunha por ocasião da candidatura, quer financeiros, quer estimáveis em dinheiro, para a própria campanha. Outra coisa, bem diferente, é a pessoa física do candidato realizar doação pessoal para um partido político, como exemplo aqui evidenciado. Essa segunda doação, da qual estou a tratar no momento, é regida pelo parágrafo 1º, artigo 23 da Lei 9.504, reproduzido pelo artigo 21 da Resolução 23463, respectivamente. Fixada essa premissa, verifica-se que o apelo merece ser provido. Eis que os rendimentos brutos do recorrido no calendário 2015, utilizado como base para as doações realizadas no exercício seguinte, ao contrário do que afirma em suas contrarrazões, não alcançaram um montante de R$ 65.999,40. Na verdade, esse valor é resultante da soma do patrimônio acumulado no decorrer do exercício, conforme se vê na declaração de ajuste anual do imposto de renda visto acostado às folhas 61 e 67, a qual não tem nenhuma importância para a aferição de seus rendimentos brutos. Assim já decidiu o TSE, transcrevo aqui o julgamento, que é conhecido por todos. Sendo assim, resta evidente que o recorrido só podia doar ao partido político, no ano de 2016, até o limite de 10% da soma de sua renda bruta oferida em 2015. Essa renda bruta, por sua vez, conforme a mesma declaração de ajuste de imposto de renda, totalizou R$ 8.015,32, somando-se os 7.144 de salários mensais, com R$ 864 do 13º salário, além de R$ 6,52 provenientes das rendimentos de poupança. Portanto, o recorrido poderia doar à agremiação, no máximo, a quantia de R$ 801,53, o que leva à conclusão matemática que ultrapassou o limite de doação a que estava sujeito, em exatos R$ 4.982,47. Via de consequência, ao desafiar o estrito comando normativo, parágrafo 3º do artigo 21 da Resolução 23463, pelo excesso mediante aplicação de multa eleitoral no patrimônio de 5 vezes a quantia em excesso. Transcrevo aqui o parágrafo 3º. Quanto ao pedido do recorrente de declaração de inelegibilidade, na esteira na jurisprudência majoritária, compreendo que o efeito decorrente do artigo 1º, inciso 1º, a linha P da Lei Complementar 64/90, não é de inelegibilidade de sanção, de maneira que não cabe a sua declaração nos autos de representação por doação acima de limite legal, mas apenas anotação no cadastro eleitoral para fins de controle em caso de eventual processo de registro de candidatura. Cito aqui um precedente da lavra do eminente magistrado Luiz Bortolucci, outros precedentes do Dr. Peleja no mesmo sentido, aí em consonância com o entendimento, mantendo o entendimento da Corte, voto pelo parcial provimento do recurso para condenar Pedro Rosa Neto a multa no patamar mínimo de 5 vezes a quantia doada em excesso, 5 vezes R$ 4.982,47, bem como para simples anotação desta condenação em seu cadastro eleitoral. É como voto, senhor presidente. Como vota o doutor Fábio Henrique? Com o relator. Doutor Jackson? Desembargadora Marilsen? Com o relator. Doutor Antônio Veloso? Relator. Doutor Luiz Aparecido? Com o relator.
O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator e em parcial consonância com o parecer ministerial. Você também é físico? Isso aqui? Isso é o último. Chama julgamento 2.3, número 11783, prestação de contas de exercício financeiro, partidos políticos, partido político, órgão de direção estadual, ano 2016, Partido da Mulher Brasileira, referente à informação 15/2017, contas não prestadas. Requerente, diretor regional do Partido da Mulher Brasileira. Também requer Milton Simplício, presidente da Comissão Provisória Regional do Partido. Wildson Rodrigues Baracho, tesoureiro da Comissão Provisória Regional. E a relatoria é de Sua Excelência o doutor Antônio Veloso Peleja Júnior, a quem concedo a palavra. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas, Partido da Mulher Brasileira, PMB, contas de exercício financeiro, ano de 2016. O partido foi omisso. O desembargador-presidente desta corte, então, determinou atuação na classe processual de prestação de contas, em nome do órgão partidário. Determinou a imediata suspensão dos repasses das cotas do fundo partidário. O diretório estadual foi intimado, apresentou documentos as folhas 24 e 46, determinou-se análise pela CCIA, que identificou a ausência de diversos documentos obrigatórios à prestação de contas e há algumas irregularidades que são lançadas, notadamente o parecer da Comissão Executiva, nos termos do artigo 29, inciso 2 da resolução de regência, foi assinado pelo próprio presidente e tesoureiro e não por advogado. Houve intimação dos requerentes para sanar as irregularidades, eles foram intimados pessoalmente, não se manifestaram, tá? Pelo seu presidente e pelos próprios dirigentes partidários. Houve a remessa à CCIA para manifestação, elencaram-se 5 irregularidades, ausência de peças essenciais, assim como declarações dos documentos como zerada, ausência de representação processual dos dirigentes partidários, não apresentação das peças complementares exigidas pela resolução que rege a espécie, 23464/2015, existência de repasse no valor de R$100 do PMDB nacional ao diretório estadual em confronto com a declaração de inexistência de contas bancárias. Abriu-se prazo para que os requerentes se manifestassem, novamente transcorreu em Alves. Foi para a CCIA, ela manifesta-se pela desaprovação das contas. Remetidos os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, ela solicitou que novamente fosse intimado o partido respectivo para se manifestar. Isso foi feito e novamente transcorreu em branco o prazo. Então, finalmente, o Ministério Público, que em atuação nessa corte, opinou pelo julgamento da conta como não prestadas ante a total ausência de elementos mínimos capazes de aferir a regularidade dessas contas. É o relatório, senhor presidente. Ouço Sua Excelência o procurador. Reitero o parecer, excelência. Ratificado o parecer, a palavra retorna a Vossa Excelência. Só para pontuar que se trata de diretório estadual e não diretório municipal, tá? De órgão partidário municipal, ao qual se faculta a declaração de ausência de movimentação financeira. Aqui, a prestação de contas é uma prestação de contas mais detalhada. A resolução assim o exige. No processo em espécie, ele correu com observância de contraditório, ampla defesa dos interessados, mas não houve qualquer manifestação por parte do partido para que desincumbisse seu dever legal de prestar atempadamente essas contas. É certo que essa prestação de contas é obrigatória, mesmo que não haja recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, tá?
As irregularidades, elas já foram descritas por mim no relatório, tá? Eu destaco aqui que o parecer da Procuradoria é pelas contas não prestadas. Por quê? Porque a irregularidade é tão grave, a ausência de documentos ela é tão grave que ela não enseja desaprovação. E sim, ela vai ensejar a não prestação de contas em face à ausência de elementos mínimos. Tá? O partido é certo, o partido traz as folhas 43, a relação de contas bancárias sem anotações, demonstrando a não abertura das mesmas, como previsto no artigo 6 da resolução, porque ele vai fazer uma dicotomia, ele vai fazer uma divisão em relação às contas respectivas. O partido não fez isso. Também a ausência de documentos essenciais que comprovasse o pagamento de despesas correntes na sede do partido e ausente de qualquer documento que comprove a realização dessas despesas. Isso é imprescindível, o registro de gasto ou menos de doação estimável em dinheiro. Tá? Então, o artigo 34, parágrafo 4º, inciso 1, ele vai falar justamente que as contas são julgadas como não prestadas quando não houver esses elementos mínimos que possibilitem a análise da movimentação dos recursos oriundos do fundo partidário e da origem desse recurso. Então, foi o que ocorreu nessa espécie. Tá? Houve o repasse de R$100 pelo Diretório Nacional e a informação do estadual foi que estaria zerado, que não teria havido essa qualquer espécie de doação. Tá? Outra irregularidade, o parecer assinado pelo presidente tesoureiro, em confronto com o artigo 29, parágrafo 1º, inciso 2, que obriga a assinatura por advogado e profissional. Tá? Então, senhor presidente, esses requisitos todos, eles impõem que as contas sejam não prestadas, tá? Do Partido da Mulher Brasileira, exercício financeiro de 2016, eu determino a proibição de recebimento de recursos oriundos do fundo partidário enquanto não for regularizada a situação. Tá? Intime-se o órgão partidário hierarquicamente superior para que proceda à retenção dos recursos provenientes do fundo partidário. Então, o voto é pelas contas não prestadas e é assim que eu faço. Como voto o doutor Luiz Aparecido? Com o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Com o relator. Doutor Fábio Henrique. Com o relator, excelência. Doutor Jackson Francisco. Com o relator. Desembargadora Marilce Andrade. Com o relator. O tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do Partido da Mulher Brasileira referentes ao exercício de 2016, nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Processo eletrônico. Doutor Jackson, de vossa relatoria 1.2, processo 0601167, eu estou com dificuldade porque esqueci meu óculos, mas é esse mesmo. Prestação de contas, candidato, cargo de deputado estadual, eleições de 2018, requerente Vânia Garcia Amorim Lima. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas de Vânia Garcia Amorim Lima, candidata a deputada estadual nas eleições de 2018. Nos termos do artigo 59 da Resolução TSE 23.553 de 2017, foi publicado o edital para oferecimento de impugnações pelas partes interessadas, decorrendo o prazo normativo sem apresentação de qualquer insurgência, conforme certidão de ID 429122. O órgão técnico deste tribunal, no relatório preliminar para expedição de diligência, detectou irregularidades na presente prestação de contas, que ensejou a sua intimação. Devidamente intimada, transcorreu em habeas o prazo assinalado para a manifestação. Sobreveio parecer técnico conclusivo que reiterou as impropriedades aferidas, das quais cito abaixo as mais significativas. 1. Supostas inconsistências nas despesas pagas com recurso do fundo partidário, contrariando o disposto no artigo 3763 da Resolução 23.553 de 2017. Foi apresentado o contrato de prestação de serviço de cabo eleitoral em nome de Vitor Hugo Amorim Lima, com remuneração mensal acordado nos valores de R$500, porém, como o documento indica o prazo laboral de 19 dias, concluiu a unidade técnica e o valor pago restou incorreto. E foi apresentado o contrato de prestação de serviço de cabo eleitoral em nome de Vinícius Aurélio
Amorim Lima, com prazo laboral de 10 dias e remuneração mensal acordada no valor de R$ 265. O órgão técnico alegou ter sido efetuado o pagamento de R$ 500, supostamente em discordância com a importância contratual e os dias trabalhados. Número 2. Verificou-se no extrato eletrônico da conta corrente 92497, dígito 0, referente ao recebimento do fundo partidário, que houve um saque de R$ 5,13, sem informação a respeito nessa prestação de contas. Ao final, a unidade técnica ponderou pela desaprovação das contas e pelo recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.005,13, consoantes ao item 1 e 3 do parecer conclusivo. Em parecer ministerial, a douta Procuradoria Regional Eleitoral entendeu que as inconsistências nas despesas pagas com o fundo partidário têm gravidade reconhecida e pugnou pelo recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 599,14, que indicou ser a diferença dos valores devidos efetivamente pagos nos contratos de trabalhos indicados, somando ao saque no valor de R$ 5,13, bem como opinou pela desaprovação das contas. É o relatório. Ouço Sua Excelência o Procurador. Ratifico o parecer. Ratificado o parecer, a palavra retorna ao douto relator. Vou sintetizar. Conforme apontado no relatório, observe que as irregularidades são provenientes de inconsistências no pagamento de 2 contratos de cabo eleitoral e um saque não registrado na prestação de contas no valor de R$ 5,13, todas com verbas provenientes do fundo partidário. Se não, vejamos. O item 1A do parecer conclusivo indica que no contrato de prestação de serviço do cabo eleitoral Vitor Hugo Amorim de Lima foi assentado o valor mensal de R$ 500. Porém, no documento, registra o prazo laboral de 19 dias. Concluiu a unidade técnica que o valor a pago restou incorreto. Em relação à impropriedade, é de meu entendimento que essa justiça especializada deve analisar os contratos apresentados de maneira objetiva, contrastando o valor acordado com o efetivamente pago. Ao que pese, o contrato aponta o valor de R$ 500 e essa foi a quantia efetivamente paga, consoante o extrato bancário de ID 117-4672. O mesmo trata o item 1, a linha B. Neste caso, o contrato de prestação de serviço do cabo eleitoral Vinícius Aurélio Amorim Lima indica o valor acordado mensal de R$ 265. E de acordo com a CCIA, por ter elaborado 10 dias, deveria ter recebido o valor proporcional ao indicado. Ainda sobre esse item, se salientar que a unidade técnica afirmou que o valor pago ao cabo eleitoral foi no valor de R$ 500, o que de fato restaria em desacordo com o contrato anexado. Contudo, ao analisar os autos, pude constatar que o valor pago está em acordo com o contrato firmado, ID 162272, ou seja, foi efetivamente pago o valor de R$ 265, conforme demonstra o cheque anexado, bem como o extrato bancário de ID 117-4672. De fato, em razão de terem sido efetuados os pagamentos com recursos do fundo partidário, merecem redobrada atenção. Porém, não havendo vedação a pagamento dessa espécie e restando os valores registrados efetivamente pagos, entendo que os contratos são regulares e justificados, o que não justifica a sua desaprovação. Ainda, o item 3 do parecer conclusivo informa que foi verificado o saque de R$ 5,13 do fundo partidário, sem registro na prestação de contas. Sendo verba pública, tem gravidade reconhecida, mesmo diante do valor irrisório. Contudo, deve ser analisada com todo o exposto na presente contabilidade, a cumprir o propósito da prestação de contas. Certo? Aí aqui eu trago uns precedentes e ao final de arremate eu estou aprovando com ressalvas as contas de campanha, tá? Mas estou determinando a devolução do valor de R$ 5,13, apesar da insignificância, se trata de dinheiro público, e estou determinando a devolução para o Tesouro Nacional. É como voto. Está em dissonância com o parecer, tá? Como vota a desembargadora Marilcen Andrade? Acompanha, ministro relator. Doutor Antônio Veloso? Acompanha o relator. Doutor Luiz Aparecido? De acordo. Doutor Sebastião Monteiro? Com o relator. E o doutor Fábio Henrique? Com o relator. A unanimidade, o tribunal aprovou com ressalvas as contas da candidata. Nós temos no voto
do relator e em dissonância com o parecer ministerial. Também de vossa relatoria, Dr. Jackson, 1.3, 060, 160, habeas corpus, pedido de liminar, inquérito policial, trancamento, 27ª Zona Eleitoral, impetrante José Luiz Blazac, paciente Cirineu Moleta, impetrado juízo da 27ª Zona Eleitoral, e a Vossa Excelência tem a palavra. Trata uns autos de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por José Luiz Blazac em favor do paciente Cirineu Moleta contra os atos praticados pelo juiz da 27ª Zona Eleitoral de Joara e também pelo representante do Ministério Público Eleitoral. Afirma o impetrante que o paciente é prefeito municipal de Itabaporã, MT, e estaria sofrendo constrangimento legal ante a nulidade absoluta do referido inquérito em razão da ausência de acompanhamento e ou autorização por esse Tribunal Regional Eleitoral exigido pela prerrogativa de função do paciente, eleito prefeito municipal de Itabaporã. Saliente o excesso de prazo na investigação, que tramita há mais de 2 anos. Requereu liminarmente o trancamento do inquérito policial, instaurado na 27ª Zona Eleitoral em desfavor do paciente, e, ao final, a concessão da ordem definitiva. A liminar pleiteada foi indeferida, e as informações de praxe devidamente prestadas, e resignado com a decisão, impetrado interpôs agravo interno. Remetido aos autos da Procuradoria Regional Eleitoral, sobreveio manifestação opinando pela não concessão da ordem. É o relatório. Vossa Excelência, o procurador. Ratifico o parecer, Excelência. A palavra retorna ao relator. Meus pares, muito embora o agravo interno se confunda com o mérito, eu resolvi por bem separá-los, entendeu? Mas a conclusão vai ser a mesma, tá? Primeiramente, passo a análise do agravo interno. Prestigiando os meus pares e objetivando o conhecimento e a discussão do agravo, passo a leitura na íntegra da decisão hora errada, proferida pelo então relator dos autos, Ricardo Gomes Almeida. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por José Luiz Blazac em favor de Cirineu Moleta, contra o ato do juiz eleitoral e do representante do Ministério Público Eleitoral, ambos da 27ª Zona Eleitoral de Joara, com o objetivo de trancar o inquérito em tela por nulidade absoluta, instaurado para apurar a suposta prática de conduta prevista no artigo 299 do Código Eleitoral, corrupção eleitoral ou compra de votos, ocorrida durante as eleições municipais de 2016 no município de Itabaporã. Na petição inicial, o impetrante alega que o referido inquérito padece de nulidade absoluta, tendo em vista a ausência de acompanhamento desse Tribunal Regional Eleitoral por força da prerrogativa de função do paciente, eleito prefeito do município de Itabaporã nas eleições de 2016, como também pelo constrangimento ilegal que o paciente vem sofrendo há 2 anos e 5 meses de tramitação da referida investigação. Requer liminarmente que seja determinado o trancamento do inquérito policial instaurado na 27ª Zona Eleitoral em desfavor do paciente e, ao final, espera que seja declarado e ratificado a liminar com a concessão da ordem definitiva. O habeas corpus é o remédio judicial, eu vou pular essa parte, já vou direto à parte que interessa. Assim, em caso, extrai-se da petição inicial que o impetrante almeja, por meio da ação constitucional de habeas corpus, obter liminarmente o trancamento do inquérito policial instaurado na 27ª Eleitoral, em desfavor do paciente Cirineu Moleta, em razão da prerrogativa de função por exercer o cargo de prefeito. No vertente caso, não vislumbro a demonstração de justa causa e, portanto, a plausibilidade do direito invocado pelo impetrante capaz de autorizar a liminar pleiteada, haja vista que o trancamento de inquérito policial pela via de habeas corpus deve ser medida excepcional. Observa-se dos autos que foi instaurado o inquérito policial, onde há descrição de crime em tese, ocorrido em momento anterior à posse do paciente. Assim, na época dos fatos, o paciente Cirineu Moleta sequer era o prefeito do município de Itabaporã, razão pela qual não incide a prerrogativa de foro prevista no artigo 29, inciso 10 da Constituição Federal. Até porque, para que tenha lugar a prerrogativa de foro, é necessário que o crime tenha sido cometido durante o exercício do cargo e em função dele, na linha da ratio decidente fixada pelo STF no julgamento da P 937 Rio de Janeiro.
Ademais, o direito de liberdade do paciente não se encontra em risco, não existindo qualquer ordem de prisão contra a sua pessoa ou a comprovação de qualquer outro comando inibitório ou decisório. Dessa forma, em juízo de estrita deliberação própria da análise do pedido de liminar formulado em âmbito de habeas corpus, verifica-se que não há como extrair elementos dos presentes autos aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência, pelo exposto em defira liminar. Aí foi determinada a notificação e eu estou mantendo essa decisão no agravo interno, tá? É como voto a preliminar. Como vota a desembargadora Marilson? Senhor presidente, o caso aqui foi apreciado uma liminar no HC e, contra a decisão liminar proferida pelo então relator, foi aviado o agravo interno. Como está pautado o mérito do HC, tanto que consta do relatório e se seguirá o voto do eminente relator aqui na data de hoje, data vênia, eu penso que não há interesse superveniente, julgando-se o mérito do HC, não há necessidade de se julgar o agravo interno. Então, seria prejudicado, há uma perda superveniente de interesse nesse julgamento, porque o mérito do HC ele já abarca todas as questões, inclusive a questão da decisão liminar proferida pelo então relator à época. Então, eu peço vênia para não conhecer do agravo interno e partimos já para o mérito do HC. Eu não gostaria assim de causar nenhuma... O resultado não vai alterar em nada, mas é só uma questão... Excelência, ele não só não se sentiu constrangido, como está adotando... porque não haveria nem necessidade de decidirmos o agravo interno, poderia deixar para posteriormente, finalizado o julgamento do HC meritório, aí parte-se para a segunda etapa. Consequentemente, o agravo interno tem a perda superveniente de interesse e não há por que se conhecer do agravo interno. Não conhece também, né? Há alguma divergência? Então vamos ao mérito, Excelência. Como é disse, o trancamento de inquérito policial pela via estreita do habeas corpus somente é possível em caráter excepcional, quando se comprovar de plano 1. Manifesta tipicidade, 2. Causa extintiva de punibilidade ou 3. Ausência de justa causa. Aí aqui eu trago uma jurisprudência nesse sentido. No caso dos autos, a impetração do habeas corpus foi instruída com peças de inquérito policial, número 50/2017, colacionadas pelo impetrante nos IDs 1510372, 1510422 e 1510472. Como se observa das peças, à época dos fatos, o paciente não se encontrava no exercício do mandato de prefeito municipal de Itabaporã ou de qualquer outro cargo com prerrogativa de foro, passando a ocupar a função de prefeito no ano seguinte. Como se sabe, o foro por prerrogativa de função está previsto em diversas disposições da Constituição Federal. E no caso de prefeito, a prerrogativa encontra-se disciplinada no artigo 29, inciso 10 do texto constitucional. Ao decidir a questão de ordem suscitada pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, nos autos da ação penal 937, Rio de Janeiro, o STF definiu o contexto de aplicação do foro por prerrogativa de função, restringindo a sua incidência a crimes cometidos durante o mandato e em função dele. Embora o precedente da Corte Suprema tenha sido proferido em contexto atinente ao cargo de deputado federal, o próprio STF, no julgamento do inquérito 4703 do Distrito Federal, de relatoria do ministro Luiz Fux, afirmou que o entendimento também é válido relativamente a ministro de Estado. Desde então, vários tribunais do país, incluindo este regional, tomando o acordo como orientação, passaram a aplicar a mesma linha interpretativa para as outras hipóteses de foro privilegiado. No caso sob exame, o crime de corrupção eleitoral foi cometido em tese durante a campanha eleitoral relativa ao pleito de 2016. Portanto, forçoso reconhecer que o delito, cuja prática se atribui ao então prefeito de Itabaporã, não foi cometido durante o exercício do cargo e, por conseguinte, como bem observado pelo doutor Procurador Regional Eleitoral, não guarda relação com as atribuições a eles inerentes, razão pela qual não existe foro por prerrogativa de função ou necessidade de acompanhamento do inquérito para essa Corte Eleitoral. No mais, vejo que também não há como reconhecer o excesso de prazo,
Não há como se negar que as investigações já perduram por mais de 2 anos. Fato esse lamentável. No entanto, a demora do inquérito se deve à complexidade dos fatos e à escassez de pessoal no município onde o crime teria se cometido, não se caracterizando qualquer desídia ou morosidade que configure eventual constrangimento legal ou prejuízo do paciente. Aí aqui eu trago uma jurisprudência, trago também eu transcrevo também uma parte do parecer do Ministério Público, que eu peço vênia para não ler. Note-se, assim, que a conclusão quanto ao excesso de prazo não pode ser aferida unicamente em razão do lapso temporal, mas sim levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. No caso, tanto o magistrado quanto o representante do Ministério Público justificaram a demora em razão da complexidade na conclusão das investigações, ante a localidade do município, a escassez de policiais e demais servidores, e é o que me parece justificável. Logo, como visto, a orientação jurisprudencial prevalente no STF é no sentido de só permitir o foro de prerrogativa de função para o julgamento de crimes praticados por prefeito durante o exercício do cargo e relacionado às funções dele por ele desempenhada, e que, por óbvio, não se enquadra o presente caso. Ademais, necessário enfatizar que não há nos autos qualquer comprovação que possa excluir a suposta prática do ilícito, apresentando-se demasiadamente sem justa causa a movimentação do aparelho policial, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, denego o presente habeas corpus. Como vota a desembargadora Marilsen? De acordo. Doutor Antônio Peleja? Relator. Doutor Luiz Aparecido? Com relator. Doutor Sebastião Monteiro? Com relator. Doutor Fábio Henrique? Com o relator. E eu também estou com o relator. O tribunal, por unanimidade, denegou a ordem indicada, declarando o prejudicado o agravo interno interposto em decorrência do indeferimento da medida liminar, nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Emendos pares. Foi uma sessão rapidíssima e não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a sessão, agradecendo a todos. E eu não fiz no início, mas faço agora, dizendo que a presença de Vossa Excelência nos agrada bastante e até pelos ensinamentos que nós aprendemos com Vossa Excelência. Muito obrigada. Eu que estou aprendendo aqui, cada dia mais.